E o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, determinou a realização da operação de busca e apreensão na residência do ex-presidente Jair Bolsonaro, sem solicitar manifestação prévia da Procuradoria-Geral da República. Ao contrário de outras decisões envolvendo Bolsonaro, desta vez o Ministério Público Federal não foi consultado. A assessoria da PGR confirmou que o órgão não emitiu parecer porque não foi intimado previamente pelo ministro. Moraes justificou a diligência, afirmando que havia informações divergentes sobre a quantidade de armas registradas em nome do ex-presidente. Ludmila, é comum esse tipo de expediente do ministro, de um juiz, atropelar aí uma possibilidade de parecer do PGR? A gente lembra que houve essa operação da Polícia Federal na casa do ex-presidente, mas não encontraram nenhuma arma. Não só não é comum, como ela é proibida. Desde 2019, com a reforma processual penal, não existe medida cautelar nem prisão de ofício pelo juiz, decretada de ofício pelo juiz. Isso não existe, isso acabou em 2019. Então não é que não seja uma coisa comum, usual, é proibida mesmo. Então o Alexandre de Moraes, mais uma vez, ele passa por cima de tudo, ele mata no peito. Talvez, não sei, se ele achou que a PGR fosse dar um parecer contrário. A PGR, né, ultimamente tem dado uns pareceres que talvez o Alexandre de Moraes não esteja gostando muito. Geralmente o Gonê dá pareceres de acordo com o que o Alexandre de Moraes gosta, mas ultimamente tem dado alguns erros, digamos assim. Então não sei se ele não quis arriscar de mandar para o Gonê e o Gonê ser contrário à medida. Ele foi lá, né, matou no peito, como ele sempre faz, e simplesmente decretou a cautelar de ofício contra o que diz o Código de Processo Penal. E a justificativa que ele deu, eu me dei ao trabalho de baixar a decisão. Eu falei, não pode ser isso aqui. Eu li no noticiário, né, o que aconteceu, a motivação da decisão dele, e eu pensei, eu não acredito que ele fez isso. Então eu me dei ao trabalho e fui lá, né, tomei um engove antes e um engove depois, fui lá, baixei a decisão e fui ler o que ele escreveu. E ali estava escrito que aquela decisão estava sendo dada com base no artigo 66 da Lei de Execuções Penais. Eu falei, artigo 66 da Lei de Execuções Penais? Eu não lembrava, falei, deixa eu olhar. Eu consultei a LEP para ver o que dizia. E é o artigo que diz que o juiz ele tem a prerrogativa de fazer inspeções e fiscalizações nos estabelecimentos prisionais. Eu falei, mas peraí. Então ele está dizendo que ele decretou essa medida contra o Bolsonaro porque ele resolveu interpretar, olha o salto hermenêutico que o sujeito deu. Ele resolveu interpretar a casa do Bolsonaro, por estar abrigando uma pessoa em prisão domiciliar, ele resolveu interpretar a casa do Bolsonaro como sendo um estabelecimento prisional. Então, com isso, ele se sentiu autorizado, eles usam a criatividade lá no STF, a gente sabe, né? Tentaram usar a criatividade contra a Oeste. Eles usam a criatividade e eles pensaram, a pessoa que pensou isso, não sei se foi Alexandre, se foi algum assessor, ele deve ter pensado, olha, descobri aqui como a gente pode agir de ofício nesse caso. Vamos usar o artigo 66 da LEP e vamos considerar a casa do Bolsonaro como sendo um estabelecimento prisional, que autoriza, então, o juiz a fazer inspeções e fiscalizações. Eu já fui juíza da execução penal, uma vez por mês a gente ia, né, nos presídios, andava mesmo ali entre as celas, ouvia os questionamentos dos presos, os requerimentos deles, a gente fazia anotações e endereçava as questões que eles faziam a gente. Eles usavam muita expressão assim, doutora, eu queria um bonde. O bonde é quando eles pedem a transferência para outro local que seja mais palatável para eles, mais perto da família, enfim. Então, assim, isso existe, isso é aplicado, essa inspeção nos estabelecimentos, o juiz ele pode fazer de ofício, isso é super corriqueiro nas varas de execução penal, mas a prisão domiciliar, assim, por definição, a prisão domiciliar não é num estabelecimento prisional. A prisão domiciliar é no domicílio, por definição, tanto que se chama prisão domiciliar. Não autoriza o juiz a fazer essa inspeção e fiscalização na casa de ninguém.
Então, precisava sim de um parecer do Ministério Público, mas o Alexandre de Moraes, ele dá esses saltos hermenêuticos mesmo, ele não quer nem saber, e ele também não se importa em fazer o Ministério Público de gato e sapato, ouve quando ele quer ouvir, se não quiser ouvir, não ouve, mata no peito e segue por aí. Esse sujeito, ele tinha que estar enjaulado, ele tinha que ser preso. Assim, o último lugar do mundo que ele podia estar nesse momento é na cadeira de ministro do Supremo Tribunal Federal. É isso, Augusto. A interpretação extensiva e criativa do ministro Alexandre de Moraes, como bem explicou a Ludmila, é uma medida aí proibida, não é nem comum, né, como eu tinha perguntado a ela. Sempre. Bom, o Procurador-Geral da República, ele permitiu a destruição do sistema acusatório brasileiro. Ele não foi consultado, por exemplo, no momento da instauração do inquérito do fim do mundo. Não foi nem ouvido. Então, eu acho que o Moraes ou não deu bola porque ele não manda nada, ou ele consultou o Gilmar Mendes, que é dono do Procurador-Geral da República.